Conscientes da gravação e vocês estão de acordo? Sim. Ok, então é isso. Gente, de acordo. Ok, boa sorte. Qualquer coisa é só me chamar. Até mais. Tchau. Obrigado, Thalita. Até mais. Bom, Hadir ou Adir? Radir, Adir. Beleza, Adir, tudo bem? tudo e você? Bem também. Bom, vamos lá. Bom, a Thalita deve ter te explicado, né, mais ou menos a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo para tentar encontrar, né, uma validação técnica aí é, do seu perfil, tá? Então, é mais para entender um pouquinho seu conhecimento, nível de conhecimento, né, para a gente entender se faz sentido ou não aqui para o cliente, né, e para a posição que a gente tem aberto, tá? Perfeito. E aí, no final, né, eu sempre tento deixar ali um espacinho razoável para dúvidas, né, que você queira trazer sobre o projeto, sobre o cliente, sobre a GFT, o que quer que seja, tá? Deixa eu só pegar. Beleza. Então, gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória e seu momento atual, só para a gente ir quebrando um pouquinho aqui o gelo. Perfeito. Tá. Vamos começar. Então, um pouco sobre a minha história. Eu nasci na Colômbia e no último ano de graduação viajei para o Brasil e terminei minha graduação aqui no Brasil. Tá me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. Perfeito. Tá bom. E então, eu terminei meu último ano de graduação aqui no Brasil. Eu sou formado em engenharia de produção. E daí fiz o último ano na Universidade de São Paulo. Daí depois eu trabalhei alguns anos como professor e eu fiz alguns outros trabalhos na parte de logística, transportes. E em 2017 eu comecei um mestrado na Universidade de São Paulo na área de engenharia naval, trabalhando também com essa parte portuária, logística portuária. E nessa parte aí foi o meu pontapé inicial nessa área de tecnologia, porque na época meu mestrado foi desenvolvido eu trabalhei com otimização matemática, desenvolvimento de algoritmos, e então nessa parte aí surgiu um projeto com a Petrobras, onde eu precisava desenvolver esses algoritmos aí para otimização de rotas de entrega de suprimentos. Só que daí o projeto avançou para a criação de uma aplicação, e daí então eu fiquei encarregado também de criar essa aplicação. Então foi uma mudança de passar de fazer somente o algoritmo de otimização para passar a desenvolver a aplicação como um todo. Então, essa parte aí, eu precisei fazer essa parte de back-end, fazer também a parte de front-end. Então, foi assim, o meu início na carreira de tecnologia. Que depois desse projeto, já eu terminei esse projeto com a Petrobras, daí eu fui para uma consultoria. Nesse caso aí, já passei como desenvolvedor back-end, já full-time com Python, já aí fiquei 2 anos alocado no banco, no JP Morgan, nos Estados Unidos, o cliente era dos Estados Unidos. E então fiquei 2 anos aí nessa parte de desenvolvimento back-end. Aí eu participei de uma migração de nuvem. No começo a gente estava trabalhando com a AWS, e daí depois de um ano já o banco mudou e quis migrar de parceiro aí na parte de nuvem e de fornecedor, então mudamos para a GCP. Então essa migração aí foi muito interessante, essa parte aí muito produtiva enquanto a conhecimento. Então eu consegui acompanhar essa migração das duas nuvens e então essa parte aí, depois de 2 anos eu saí da ilha, daí eu fui para a CIT, onde já comecei a trabalhar diretamente com IA generativa, estava criando aplicações com IA generativa. Então, estando lá, participei de 4 projetos com IA generativa. Um deles foi utilizando a nuvem da Azure. Então, esse aí foi relacionado com esse projeto. O primeiro projeto foi relacionado a avaliação de contratos utilizando GenAI. Então, o meu cliente ele tinha contratos
com diferentes termos, com diferentes cláusulas. A ideia era acompanhar esses contratos, consumir esses contratos utilizando uma metodologia RAG, e esse RAG ser capaz de utilizando linguagem natural, o usuário conseguisse pegar insights desses contratos e fazer perguntas sobre o contrato. Tipo, quais eram os termos, quais eram as datas, quais eram diferentes tipos de insights que às vezes demoravam muito. A dor do cliente era a demora em avaliar um contrato. Então, com essa ferramenta, ele já conseguia. O que ele fazia numa semana, ele conseguia fazer em um dia. Então, foi um ganho de produtividade muito alto ao cliente. Depois eu migrei para um outro projeto que foi com um hospital, onde a gente desenvolveu uma aplicação que utilizava agentes para... Esses agentes serão encarregados de fornecer uma assistência ao médico. Então, a aplicação ia funcionar como um assistente para o médico conseguir dar um diagnóstico e um tratamento mais assertivo para pacientes com câncer. Então, aqui a metodologia também utilizamos um RAG, e por trás a gente então consumia vários tipos de dados, como eram dados do paciente, dados também de documentação internacional da Organização Mundial da Saúde, para pegar esses dados que iam influenciar no tratamento correto desse paciente. Então, essa parte aí de consumo de dados era... Então, a gente pegava dados dos exames médicos, do historial médico do paciente, e depois a gente botava isso num fluxo, onde, de acordo com o estágio da doença do paciente, a GenAI ia conseguir acompanhar e definir quais eram os próximos passos para o médico avaliar. Então, a GenAI, como assistente, ele ia falar quais eram os próximos passos, e o médico já ficava com o critério de se ele aceitava ou não esses próximos passos. Essa aplicação foi toda desenvolvida em GCP, tá? Utilizamos aí todo o que foi Vertex, toda a parte de ADK também, e todo o que foi o Gemini, então os modelos do Gemini. Depois eu migrei para um outro projeto, onde agora era fazer também uma aplicação utilizando o GenAI, onde era mais... A perspectiva do cliente era outro segmento completamente diferente, que era mais para varejo. Então, um grande varejista, e como que poderia tirar proveito dos dados que ele tinha sobre campanhas de marketing? Então, uma campanha de marketing, ele precisava pegar os dados históricos sobre como estava performando os produtos, quais campanhas tinham dado certo, quais não, ou então, de acordo com as vendas atuais, como que ele conseguiria melhorar o market share desses produtos. Então, tudo isso era possível conectando um agente de IA generativa, conectando ele com os dados, com a base de dados das vendas. Então, por trás, a gente utilizou um servidor MCP para ele conseguir, para o usuário conseguir conversar com os dados. Então, o usuário fazia uma pergunta lá, e o agente ele conseguia montar a query e consultar os dados e já entregar um insight sobre a campanha de marketing ou sobre como estava performando um determinado produto. Isso aí foi muito interessante pela parte de conseguir o usuário conseguir conversar com os dados. Essa aí foi desenvolvida utilizando a nuvem da Azure. E atualmente eu estou numa empresa que trabalha no segmento de transporte, então eu estou montando também, desenvolvendo uma aplicação onde os usuários são os desenvolvedores, os não desenvolvedores, os técnicos que vão fazer manutenção das locomotivas. Então, esses técnicos, eles precisam saber quais as peças corretas e que eles precisam colocar nas locomotivas. E, nesse caso, o assistente, ele vai consumir todos esses dados
de manutenção e vai conseguir dar um passo a passo mais assertivo para aquele técnico. Essa aí estou desenvolvendo utilizando LangChain e LangGraph e desenvolvendo todo com Bedrock. Então, essa parte aí da nuvem da AWS é onde estou fazendo o deploy. Beleza. E esse é, tipo, a minha trajetória enquanto a desenvolvimento e a generativa. Então, faz 2 anos que estou trabalhando com IA generativa. Maravilha. Legal. Me fala um pouquinho sobre a questão da IA generativa, né? O que faz com que um modelo possa ser considerado generativo e não um modelo de machine learning clássico, como uma regressão ou uma classificação, né? O que tem matematicamente aqui no modelo de generativo que faz com que ele tenha capacidade de gerar, né? O que faz dele um modelo generativo? Sim, por trás de um modelo generativo temos uma rede neural que ela ficou mais conhecida, mas pelo modelo Transformers, que foi desenvolvido lá pelo Google. Então, esse modelo aí não é mais que uma rede neural, onde ele tem alguns parâmetros que são calibrados, e esses parâmetros lá, de acordo com a calibração lá, ele busca otimizar uma função. Então, aí é onde está a matemática do assunto. Então, busca otimizar essa função e, de acordo com os dados do input, e os parâmetros que foram calibrados com ele vai conseguir gerar uma previsão. Então, o mais provável, ele vai entregar a seguinte palavra mais provável. Então, é tudo estatístico. Beleza. Você mencionou a arquitetura de Transformers, né? O que tem na arquitetura de Transformers que é diferente das arquiteturas mais convencionais que a gente usava antes, RNN, CNN, LSTM, por exemplo, né? O que faz, o que tem ali na arquitetura de Transformers que foi tão disruptivo assim, né? A partir do paper ali do Google em 2017, a gente teve uma certa disrupção aqui no desenvolvimento dos LLMs, né? E o que tem ali no Transformers matematicamente que faz com que essa disrupção tenha acontecido? Olha, nessa parte aí não sei te responder. Antes disso, antes da IA generativa, não trabalhar com essa parte, com essa área. Tudo bem. Eu trabalhava mais com a parte de otimização matemática mesmo, mas a diferença é... Você consegue me falar um pouquinho sobre mecanismo de atenção? O que é o mecanismo de atenção e como que ele funciona para garantir qualidade das respostas de um LLM? Isso, o mecanismo de atenção é mais aqueles parâmetros que a gente calibra, que deixa o modelo mais criativo, então, se a gente ou menos criativo. Geralmente, quando a gente quer um modelo mais criativo, a gente quer tirar insights de algo, que é para ele dar melhores ideias, a gente calibra esse parâmetro mais próximo de 1, geralmente entre 0 e 1, e quando a gente quer que realmente o modelo consiga gerar algo baseado no input, sem ter tanta probabilidade, sem ter uma alta incidência em alucinações, a gente calibra esse parâmetro mais próximo de 0. Você tem certeza que esse parâmetro está relacionado à atenção? Sim. Ou estamos falando de algum outro parâmetro? Não, é que você descreveu muito bem o parâmetro de temperatura. Mas de atenção. Se de Mas temperatura. como que isso se relaciona à atenção, né? Se é que tem uma relação, qual que é essa relação? Seria o de atenção que eu estou entendendo. Tá. Tá
Bom, quando a gente está falando aqui de LLM, né, um termo muito comum no inglês, a gente usa foundational models ou foundation models, né? Em português a gente fala modelos fundacionais, né? Que seria um modelo fundacional no contexto de LLM? Olha aí, não sei te falar. Tá, beleza. Quando a gente pega um modelo fundacional como GPT-4, por exemplo, um Gemini, ou um Grok, qualquer Sim, outro aí que você queira trazer, né? Um modelo fundacional, um modelo pré-treinado, né, oferecido por algum grande provedor. Em geral, eles não são suficientes para resolver um problema real, né? correto. Na maioria das vezes eu não consigo, sim. Você mesmo deu alguns casos aqui, né, que você comentou. Você falou do projeto da CI&T lá, onde você fazia avaliação de contratos jurídicos, né? Eu Uhum, imagino que só um modelo de mercado ali, um modelo distante, você não conseguiria, um modelo de prateleira, você não conseguiria resolver esse problema, né? Provavelmente você, como você mesmo correto. falou, você precisou implementar RAG, né? Sim. Aí a minha pergunta é, por quê? Por que que a gente sempre precisa fazer algum tipo de adaptação de modelo para resolver os problemas da vida real, né? Esse tipo de adaptação, por exemplo, inserir o novo conhecimento, é necessário exatamente por isso, porque ele não tem, o modelo ele é treinado com dados baseados, ou é um modelo geral, que ele tem dados de todo tipo, ou então o modelo já onde foi aplicado o fine tuning, onde ele já consegue entender uma determinada área, ele é treinado em um Uhum. determinado campo de conhecimento. Então, com o RAG, a gente consegue fazer com que esse modelo, pode ser um modelo geral, ele consiga obter conhecimento respeito a dados que a gente faça um input. Qual é o caso aí dos contratos que eu estava te dando. Antes de Uhum. eu aplicar essa metodologia RAG, ele não tinha conhecimento dos contratos. Beleza. E como é que funciona o RAG, né? Pega esse exemplo aí dos contratos jurídicos que você já implementou, né? O que que você fez exatamente, né? Como é que você organizou esses documentos? Como é que você processou esses documentos? E como é que você fazia o retrieval dos documentos? Isso, correto. Então, antes de fazer o no início, foi fazer uma extração dos dados, que todos esses dados eles estão em um PDF, em vários PDFs. Então, o primeiro que todo foi utilizar o próprio modelo de LLM para ajudar com essa extração de dados. Então, Uhum. a gente fazia uma extração e depois o modelo ele conseguia, a gente fazia uma extração com uma biblioteca do Python para sair o texto, só que nem Uhum. sempre ele ficava bom. Daí a gente precisou fazer algo mais de visão computacional mesmo, e daí entra já um modelo multimodal, onde a gente enviava a imagem e ele conseguia extrair o texto completamente daquela imagem, e com a formatação de tabelas. Então, Uhum. daí que a gente utiliza, graças a isso, a gente conseguiu extrair toda a formatação das tabelas, que era importante nos contratos. E então, depois dessas tabelas, a gente o, depois de pegar o texto, a gente quebrou isso em chunks e colocamos numa base de dados vetorial, utilizando os embeddings, né? Com esses embeddings, depois de ter esses dados na base de dados vetorial, já ficava mais fácil a gente conseguir fazer uma busca semântica. Então, eu já conseguia fazer com que, de acordo com um input, eu conseguia trazer os dados relacionados àquele meu input, graças a essa parte dos embeddings que trabalham
na base de dados vetorial. Depois que eu trago que eu faço o retrieval desses dados, eu já consigo colocar isso num prompt e enviar para o LLM. Beleza. Você falou a questão do chunk, né? Que você quebrou ali o documento em chunks. O que é importante a gente prestar atenção quando a gente está fazendo esse processo de chunking, né? Principalmente no que diz respeito ao tamanho dos chunks. Qual que é o trade-off que está por trás do tamanho dos chunks? Correto. O importante do tamanho dos chunks está o ganho de contexto, porque se a gente utiliza chunks muito separados entre eles, por exemplo, eu pego uma parte do texto e daí eu vou pegar a seguinte parte, ele pode perder contexto de acordo com o chunk. Então, por isso é importante a gente utilizar um overlap entre chunks, que consiga um chunk acompanhar o contexto do anterior e do seguinte. E também, quando são frases, por exemplo, frases muito extensas, eu posso quebrar uma frase no meio. E se meus chunks não estão relacionados, um chunk pode não estar relacionado com o outro, se eu não faço esse overlap. Uhum. Legal. Beleza. E se eu tiver, quando a gente fala do tamanho mesmo, né? Chunks muito pequenos ou chunks muito grandes, né? Você falou do chunk muito. Entendo que você está falando ali sobre a questão do ganho de contexto, né? Tem muito a ver com o chunk muito pequeno, né? Se eu tenho um chunk pequeno demais, eu posso perder informação ali, né? E o que acontece se eu tenho chunks muito grandes, né? Qual que é o problema disso? Já o problema disso é que ele vai ter um contexto muito grande e daí ele pode começar a gerar mais alucinações. Beleza. Muito bom. Além do RAG, né, é muito comum a gente trabalhar com outra técnica de adaptação de modelos, né? Quer dizer, não é mais tão comum assim, mas já foi muito comum, que é o fine tuning, né, ou ajuste fino de modelos. O que você entende por fine tuning? Isso, fine tuning nada mais é que pegar esse modelo e injetar um conhecimento direto no modelo, para ele ficar pré-treinado naquele conhecimento. E por que será que isso tem caído em desuso, né? Não diria caído em desuso, né? Mas principalmente para fins mais comerciais, fins mais práticos, né? Na ponta ali do consumo, isso tem caído em desuso, né? Isso tem caído em desuso muito pela praticidade, também para treinar ou para fazer fine-tuning de um modelo é necessário muito recurso computacional também. Então, às vezes é mais prático você utilizar um RAG e injetar via prompt aquele conhecimento do que fazer um fine-tuning e daqui a, sei lá, uma semana ter que fazer o fine-tuning de novo porque os dados já estão desatualizados. Perfeito. Tem algum caso de uso que você identifica? Pode pensar ali, de repente, projetos passados ou em que você julga que seria necessário fazer fine-tuning? Em casos muito específicos, em conhecimento muito específico, onde é, por exemplo, o projeto que estou trabalhando agora, onde os meus dados são dados estáticos, eles não são atualizados todo dia. Então, se eu treinar um modelo naquele conhecimento específico de manutenção de locomotivas, eu vou conseguir levar esse mesmo conhecimento ao longo de uma década, por exemplo. Porque aquela locomotiva, a maneira de fazer manutenção dela vai continuar ao longo do tempo. Então, nesses casos assim, muito específicos, onde os dados não são atualizados com tanta frequência, eu consigo fazer um fine-tuning e ele vai funcionar muito bem. Outro caso também pode ser a parte de
de conhecimento muito específico, como é uma área do conhecimento, por exemplo, eu quero treinar um modelo para ele saber fazer queries de SQL muito perfeitamente. Uhum. Assim, eu posso treinar um modelo para ele só saber aquele tópico. Isso aí poderia ser, mas hoje já é mais utilizado, por exemplo, conectar um servidor MCP, né, e ganhar esse conhecimento. Perfeito. Legal. Bom, aí a gente vai falar um pouco de agente de IA, né? Qual que é a relação de agente de IA com LLMs? Para que serve o LLM no contexto de um agente de IA? Certo. No contexto de um agente, o LLM vem sendo o cérebro, o que vai dar a possibilidade de, de interpretar o input que está sendo dado e tomar uma decisão baseada naquele input para entregar um resultado. Beleza. Que tipos de resultado a gente pode falar aqui quando a gente fala de um agente, né? Isso, no agente a gente está... Bom, eles são geralmente texto, então, mas hoje já temos modelos multimodais, onde eles conseguem tanto obter, a partir de um input em vários tipos de mídia, a gente pode ter som, a gente pode receber também isso. Então, eu Uhum. posso levar texto para um som, texto para vídeo, texto para imagem, então o resultado pode ser muito diferente de acordo com o input. Beleza. E quando que um único agente deixa de fazer sentido e eu passo a precisar pensar numa arquitetura de múltiplos agentes? Isso, não de arquitetura de múltiplos agentes, ele faz sentido no momento que eu preciso de desenvolver várias tarefas, ou muitas delas pode ser paralelas, e onde eu preciso que o output de um agente seja um input de outro, por ser assim. E eu não posso fazer isso via prompt num único agente, como uma cadeia de pensamento, por exemplo? Por que que não é eficiente fazer dessa forma? Essa forma não é eficiente, mas pela relação entre essa parte de contexto, eu posso ter um agente que seja especializado só naquela área, naquela tarefa que eu estou querendo desenvolver. Beleza, então você está me falando, né, que faz sentido eu quebrar em múltiplos agentes quando eu tenho tarefas, né, que têm contextos muito diferentes e que não faz sentido eu juntar tudo isso num único prompt. Beleza. Em vários, né, frameworks de arquitetura de agente, a gente fala sobre o conceito de subagente, né? Você sabe discutir o que é um subagente? Não o conceito em si, mas não, Ah, o subagente, por estar relacionado com algumas ferramentas que a gente vai injetar nos outros agentes, ou então, quando eu tenho um agente principal, que ele vai estar encarregado de delegar tarefas para os outros agentes. Então, eu posso ter um agente supervisor, e outros subagentes que vão fazer as tarefas e vão retornar de novo para aquele supervisor para ele revisar, avaliar o resultado e daí criar a resposta. é isso. É exatamente Perfeito. isso. É que a nomenclatura às vezes muda, né? Mas o conceito é É, esse mesmo. tá bom. Maravilha. Bom, e aí desenvolver um agente, né? Se você tivesse que separar em algumas tarefas, 3 ou 4 tarefas, o que é desenvolver um agente, quais seriam essas tarefas? Isso vai depender
do problema a ser resolvido, da solução. Sim. Mas quais seriam Mas as macro tarefas, né? isso, algumas das macrotarefas a gente pode ter como entender o input. Então, um primeiro agente ele vai ser encarregado de classificar esse input e tentar quebrar esse input para dar um entendimento do que o usuário quer. E daí, então, esse primeiro agente, ele poderia já chamar algumas ferramentas, então designar, fazer um roteamento para saber qual o próximo passo. Então, é possível já definir isso também. Tá. Então, o seguinte passo já seria algo mais específico da tarefa para ser executada. Então, tipo, é um outro agente que vai ser especializado só em fazer busca na internet. Então, eu vou ter um agente para isso e para interpretar dados de acordo com aquele input, aquela query. E um outro agente pode ser que ele avalie esses dados para ver se está tudo de acordo com o que foi solicitado e criar a resposta. Beleza. Bom, uma das tarefas aí mais demandantes que eu acho que a gente tem, né, quando a gente desenvolve agente, é a escrita do prompt, né? É desenhar ali um bom prompt, né? Um prompt que Correto. realmente resolva o problema, né? O que você julga assim essencial, crítico, importante de prestar atenção quando você está escrevendo o prompt de um agente, né? O que precisa ter ali no prompt? Bom, precisa ter a descrição bem clara do papel que aquele agente precisa assumir. Tá. E tem sido muito utilizado dar exemplos. Então, eu posso dar um único exemplo, posso dar vários exemplos com variações do que pode ser encontrado naquele input que o agente vai consumir. Uhum. Então, essa é a parte mais específica. Declarar, declarar o comportamento que deve seguir o agente e os exemplos. Beleza. Imagina lá eu não sei, né, detalhes ali do seu caso de avaliação de contratos, né? Mas imagina que você esperasse uma resposta num padrão específico, um formato específico de resposta, sei lá. Eu preciso que você me retorne sempre um JSON com os campos A, B, C, D preenchidos da seguinte forma, né? Como que a gente define isso para o agente, né? Quais são as possíveis formas de garantir que o agente sempre retorne seguindo um formato específico de saída? Isso, essa formatação eu posso definir ela como um padrão, pode ser via prompt. Então, eu posso, olha, se eu receber aqui um JSON, eu quero que você formate ele em formato de tabela, seguindo um padrão já definido. E eu posso dar aquele exemplo de como formatar uma tabela. Beleza. Ok, você já falou de temperatura aquela hora, apesar de confundir um pouquinho ali, né? Isso. Mas falou muito bem falado, só trocou o nome. Beleza, deixa eu perguntar. Aí imagina que você desenvolveu o seu agente lá de avaliação de contratos, né? Uhum. Como é que você monitora esse agente em produção? Quais são as métricas que você julga que são importantes de serem acompanhadas para garantir tanto o atendimento dos objetivos de negócio desse agente, mas também para monitorar a saúde operacional do agente? Quais são as métricas importantes? Isso, correto. Daí, para essas métricas, a gente já precisaria, então, definir umas regras para isso. E, tipo, o que eu vou permitir
o que eu vou permitir tanto de input como também de output para saber que o agente ele não está alucinando, então me entregue uma resposta de qualidade. Daí, então, eu posso medir essa qualidade, a relação do contexto e a relação entre o que foi gerado e o que foi solicitado. Tá, e como que a gente pode medir isso? A gente pode medir isso é uma classificação de gerar um número, a gente pode definir um tópico. Então, essa resposta aqui tem relação com esse tópico, e a pergunta também já teria, então, esse tópico, a gente pode comparar esses dois números e gerar essa métrica. Você está falando, é uma análise humana mesmo, né? Isso, correto. Uma análise humana, tá. E como é que a gente pode pensar em métricas que sejam mais escaláveis? Que eu possa avaliar mais massivamente ali. Imagina num cenário de produção, onde você pode ter centenas de usuários interagindo com um agente, né? Isso, aí já precisa ser uma automação mesmo, a gente precisa de uma ferramenta que faça esse tipo de avaliação, a gente pode definir um agente mesmo, ter um agente especializado nesse tipo de avaliação. Então, o mesmo modelo ele me consegue definir e avaliar se a resposta ela está no contexto que eu estou solicitando e com a qualidade de acordo com as regras. E Tá. daí a gente já consegue colocar isso numa ferramenta de observabilidade. Beleza. Quando a gente fala daí de métricas operacionais, né? Latência, volume de consumo de token, telemetria, né? KPIs, alguns KPIs ali de número de acesso, número de geração, tudo mais. Imagina que você botou o seu agente para funcionar e agora a principal área usuário está questionando, reclamando a latência. Falando, Sim. eu entro aqui em contato, né, eu entro aqui no chat, mando ali uma pergunta e o agente fica pensando e demora demais para me responder, né? O que você pensaria aí como possíveis linhas de solução, né? Quais hipóteses vêm na sua cabeça e como é que você diagnosticaria ali a real causa? Isso, a gente poderia começar avaliando o prompt, às vezes prompts muito extensos pode precisar que o modelo leve mais tempo para criar uma resposta. Eu acho que Uhum. o primeiro passo seria avaliar o tamanho do prompt que está sendo enviado, às vezes também as limitantes da API que está sendo utilizada. Uhum. Mais algum ponto? Estou pensando. Tá bom. Porque isso tem muito a ver com a conexão, tem muito a ver com, às vezes, a disponibilidade. Então, eu posso estar precisando, tipo, de replicar esse modelo mesmo para ter escalabilidade. Então, eu não posso ficar só com um único serviço de chamada. Eu preciso que realmente ter a possibilidade de replicar o modelo quando são muitas. Porque, por exemplo, ele entra numa fila, daí todas as instâncias que foram reservadas estão ocupadas, daí o usuário vai precisar esperar. Daí eu preciso um, um, um serviço que seja adaptável de acordo com a demanda. Maravilha. Um outro tema que tem sido bastante recorrente é a discussão sobre o uso responsável da IA, né? Então, alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente está levando uma solução baseada em inteligência artificial para um ambiente produtivo, né? Quais que são os riscos que você enxerga e que devem ser mitigados ou solucionados, enfim, ou que devem até mesmo ser critério para aceite ou não, né? Quando a gente fala de agente de IA. Certo, um dos maiores riscos é mais com acesso à informação. Então, e é uma das preocupações também com as empresas ao
momento de utilizar a IA, que é saber o que está acontecendo por dentro com os meus dados. Uhum. Então, para isso, a gente precisa definir algumas regras de acesso. Geralmente a gente pode deixar um guardrail que assuma esse papel e faça e consiga definir essa barreira aí de até onde um usuário que ele consiga ir. Tipo, num prompt, se ele está no prompt está solicitando todos os dados da empresa, dados que são sensíveis da empresa. Então, o guardrail já precisa barrar esse tipo de perguntas, esse tipo de query. E Igual como é que a gente no momento. implementa? Perdão, eu achei que você tinha terminado. Isso, Como não, é que a igual. gente implementa os guardrails? Isso, essa parte do guardrails, ele precisa estar. É uma outra aplicação que a gente consiga definir regras. Então, nessa aplicação, a gente conecta o input e ele já vai liberar esse acesso ao restante da aplicação. Então, ele vai avaliar se o input do usuário ele está de acordo com as regras, tipo a regra de segurança, o usuário está autenticado, a gente pode definir todo esse tipo de regras aí. Beleza. Pelo que eu entendi, você já atuou tanto com GCP, quanto com AWS, quanto com Azure, né? Isso. Tá. E você tem certificação em alguma dessas nuvens? Não. Tá, Eu quero tirar, mas até agora não vamos tirar. consegui. Vai tirar. Ainda voltando um pouquinho na engenharia de prompt, né? Tem uma técnica que é bastante utilizada, que é a cadeia do pensamento, né? O chain of thought, né? Você consegue me falar o que é o chain of thought? Se de repente dar um exemplo ali de Isso, como por poderia trás do ser Chain of utilizado? Thought é mais especificamente você gerar uma resposta, daí na seguinte etapa, ou no seguinte elo da cadeia, você vai utilizar esse que foi gerado, vai reavaliar isso e vai ver o que consegue adicionar, tipo, e daí no seguinte, até conseguir gerar uma resposta melhorada. É, uma última perguntinha, tá? Tem um tipo de agente tipo de agente que nós costumamos usar, né? Que é o Loop Agent. Já ouviu falar de Loop Agent? Consegue dar um exemplo de para que a gente usa um Loop Agent? O Loop Engine, dentro do que eu estou entendendo, é a parte de eu conseguir fazer um retry com esse engine. Se esse engine ele gerou algo errado, ou que não cumpre as especificações, ele vai fazer um retry até ele conseguir entregar aquela tarefa que foi designada para ele. Beleza. Beleza, da minha parte a gente fechou, tá, Radir? Aí você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você queira tirar a respeito de projeto, da empresa, tanto da GFT quanto do cliente, do dia a dia? Perfeito, isso. Eu queria estar com dúvida mais das squads, como que são formadas as squads, como é que é o Tá, ambiente no dia a dia. tá Se bom. você puder me compartilhar um pouco aí do seu dia a dia. Sim. Bom, a gente tem as squads, elas são formadas por mais ou menos 6 pessoas, tá? Em geral, a gente tem 2, às vezes, alguns casos 3 engenheiros de GenAI mesmo, né? Que é quem vai, praticamente, é quem vai implementar de fato ali o agente, né? Aí nós temos sempre uma figura de gerente de projetos envolvido, tá? Que ajuda principalmente a comunicar ali com o cliente, a fazer a gestão do backlog, a gestão das tarefas, cobrar às vezes alguma questão que está com impedimento, né? Correr atrás de pessoas do cliente que possam ajudar a desenrolar algumas questões.
A gente tem sempre um QA relacionado também à Squad, que ajuda a definir cenários de teste, fazer de fato os testes, documentar os testes e aprovar, homologar a solução, né, em UAT antes de ir para a produção. Perfeito. E DevOps, a gente tem o suporte, uma pessoa de DevOps do nosso lado que atua junto com o DevOps do cliente para garantir CI/CD, para fazer cuidar das integrações, né? Atender essas Geralmente, com o questões. cliente, essa parte de DevOps, ela é infraestrutura do cliente Do ou... cliente, do cliente. Entendi. Até por isso que a gente não tem a gente tem um cara de DevOps que é mais para conversar com o cliente, para entender o cenário do cliente, né? Dialogar ali, de repente, alguma coisa que a gente consegue andar sem depender do cliente, a gente consegue usar essa pessoa. Mas Entendi. na grande maioria das vezes, o CI/CD está todo na mão do cliente, a gente não tem nem privilégio para executar. Então, acaba Perfeito. ficando mais com o cliente mesmo. Entendi. Tá? Aí, essa estrutura de squad, para algumas iniciativas, ela acaba variando um pouco mais, tá? Porque a gente não faz só desenvolvimento de agente IA. A gente também tem um trabalho lá dentro do cliente muito grande de industrialização de tecnologia, que é assim, tem uma tecnologia que o banco nunca usou e eles precisam usar, e isso precisa passar por esse processo de industrialização, e basicamente tem que ter alguém que angarie conhecimento sobre essa tecnologia para aportar para o banco definir quais que são as boas práticas de uso daquela tecnologia, para daí terem aquela tecnologia aprovada para uso interno, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente precisou do Vertex AI Search, que é uma das ferramentas que você pode usar para fazer RAG, né, no Vertex. E o banco não tinha isso industrializado ainda. Então, a gente conseguiu uma aprovação por exceção para usar no projeto, mas iniciou-se um projeto há 2 semanas atrás para fazer a industrialização. Aí, quando é projeto assim de industrialização, como ele é um pouco mais de pesquisa do que de execução, aí normalmente a gente tem um único engenheiro de GenAI e às vezes um escritor científico ou um business analyst, né, envolvido, e a liderança técnica, tá? A liderança técnica normalmente é feita por 2 arquitetos para todos os times, então a gente se reveza para atender as Perfeito. demandas ali dos times. E qual seria Tá. o resultado dessa industrialização? Então, seria tipo uma POC Sim, ou algo já funcional que ele consiga ver, observar o benefício? nesse sentido, tá? O fluxo normal seria gerar uma POC, tá? Mas esse caso que eu te falei, por exemplo, foi um pouco ao contrário, porque primeiro a gente usou e depois a gente industrializou. Então, o próprio projeto que a gente usou já entrou como validador do processo de industrialização. Então, a gente não precisa gerar uma POC, a gente basicamente está gerando documentação, definindo as boas práticas, aprovando isso em comitê, documentando para uso futuro, entendeu? Então, isso Perfeito. é basicamente documentação, né? Basicamente papel, que não é papel, né? No Confluence. Realmente. E na parte de uso da tecnologia, de uso da IA mesmo, no dia a Sim. dia, pelo desenvolvimento, tipo, estão utilizando Copilot, estão utilizando alguma ferramenta interna, Cloud Code? Sim, a gente tem as licenças para uso do cloud, né? Que libera o Cloud Code também. Não há restrição para, assim, não há restrição para uso desde que devido, né? Então, existem treinamentos que são obrigatórios para garantir o uso devido. No ambiente do cliente, a gente tem um pouco mais restrito, tá? Eles até têm alguns assistentes, né, autorizados, mas aí você tem que solicitar o acesso do lado do cliente mesmo, e às vezes é um pouquinho Perfeito. mais burocrático, tá? Não, Mas mas existe, é possível. mas é possível, exatamente. É Entendi. possível, e aí é importante a questão do treinamento, né, do uso consciente, do Com uso certeza. adequado, né? Mas é possível sim, faz parte do jogo, né? A gente
a produtividade que se espera hoje já considera, né, implicitamente o uso O uso dessas de tecnologias, correto? assistentes. Exato. É, perfeito. Então, ótimo. E então a Squad, a gente tem também, tipo, outras pessoas do lado do cliente também desenvolvendo, ou só Sim. do lado de cá? Não, depende, tá? Tem projetos em que a gente executa o projeto inteiro. Aí é uma squad nossa e a gente interage somente com figuras-chave do cliente. Em algumas iniciativas, por exemplo, a gente começou um agente de IA para uma área nova agora recentemente, para a área de compras. Nesse caso, a gente está sendo acelerador. Então, a gente não é o único responsável pelo projeto. Então, a gente entrou com 6 pessoas e o cliente já tinha 2 ou 3 desenvolvedores que já estavam atuando e aí formou uma equipe maior, né? Então, a gente entra como um acelerador de um projeto deles, é um pouquinho diferente, mas tem os dois cenários, tá? Tem cenários em que o desenvolvimento é conjunto, BV e GFT, e tem cenários que a gente entrega o projeto completamente. Perfeito. E só mais uma pergunta. Na parte de IA generativa aí dentro do cliente, Uhum. a gente estaria utilizando mais para desenvolver chatbot para o usuário, lá para aquele que vai aparecer no site do usuário, ou vai ser mais uma ferramenta mais interna? Até agora, todos os casos de uso que a gente pegou estão sendo para público interno, tá? Entendi. São agentes conversacionais, mais voltados para o público interno. Perfeito. Eu não ouvi falar ainda por eles de alguma ferramenta, agente conversacional com IA voltada para o público externo, tá? Eu não ouvi ainda. Pode até ser que esteja nos planos aí, mas não vi ainda. Entendi. Que eu já participei de alguns projetos em banco também, e era muito Aham. isso, de analisar a carteira de investimentos de um cliente. Então, daí já ia lá e o Sim. chatbot conseguia entregar um resumo daquela carteira e assim por diante. Uhum. Muito nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os analistas de teste que tem que ficar escrevendo cenário de teste, né? Então, eu vou lá e vou dar um agente conversacional para eles, onde eles vão falar, eu quero que você analise esse repositório e proponha testes de integração, testes de regressão. E aí o agente conversacional ali gera para ele uma série de cenários, ele aprova e esses cenários são, por exemplo, comitados no sistema de gestão de testes, tá? Então, é muito nesse sentido, voltado para público interno, para acelerar, né, o desenvolvimento, para acelerar processos internos diversos, né? E aí a gente tem várias áreas diferentes que a gente já atuou, jurídico, compras, ciclo de desenvolvimento de software, avaliação de qualidade, várias áreas interessantes, arquitetura, né? Então tem bastante coisa, mas para público interno. Perfeito. E essa parte aí de consumo de dados, tipo, arquivos, grandes volumes de arquivos, tem muito disso Uhum. para fazer um RAG, ou que outro tipo de arquiteturas utilizam? Ou é mais baseado em RAG? Tem, a gente teve, por enquanto, mais baseado em hack, tá? Hum, Tô pensando aqui se tem alguma coisa a mais, assim, mas acho que não, acho que é mais baseado em RAG mesmo. Então, alguns sistemas que a gente integra, às vezes é sistema de gestão de documentos ou sistema de gestão de artefatos de desenvolvimento, e aí a gente faz, existe uma integração e a gente tem uma lógica de busca semântica e recuperação para enriquecer contexto, bem baseado no RAG mesmo, né, padrão que você descreveu até aqui, mencionou algumas vezes. Fora isso, a gente não, que eu me lembro, a gente não tem outra arquitetura assim. A gente trabalha muito com a arquitetura de múltiplos agentes, né? hum, Então, baseado em um agente orquestrador, subagentes. correto. Tem alguns casos de agent as a tool também, né? Que é quando o agente encapsula uma ferramenta, né? Para que aquela ferramenta tenha uma certa inteligência no uso dela. É,
Não temos ainda caso, por exemplo, de comunicação entre agentes, que seria o que a gente chama de sistema multiagente, né, onde Correto. os agentes decidem como se orquestram, né, como se coordenam. Isso a gente ainda não tem nenhum case, tá? Mas tem muita coisa por vir aí ano que vem, que eu acho que talvez até tenha alguma coisa assim. Mas Isso. Eu acho que não é algo que a gente encarou ainda. é questão de ir amadurecendo também essa parte aí de desenvolvimento. Exato. Os projetos aqui, eles estão sendo ciclos muito curtos. Então, tem projetos que a gente entrega em 1 mês e meio, por exemplo, né? Coisa de semanas, assim. Sim. Então, são escopos reduzidos para provar valor mesmo, né? Para prova de conceito só que tudo em produção, tá? Perfeito. É bem desafiador porque o ambiente de bancário, né? Ele é bastante restritivo, né? Então, a gente tem bastante dificuldade, às Sem vezes, dúvida disso. para algumas integrações, para algumas entregas. Mas o objetivo é sempre entrega em produção mesmo, e os cronogramas são sempre bem apertados, tá? E eu acho que parte é a estratégia justamente validar logo, porque tem uma expectativa de evolução, né? Então, Uhum. eu acredito que vai ser bem dinâmico aí. Perfeito. As sprints, geralmente elas ficam em tempo, ciclo de quanto por sprint? Então, a gente tem tido dificuldade para rodar Agile nesses projetos, tá? Porque como os prazos são muito Entendi. curtos, mesmo o Agile sendo voltado para agilidade, né, e tudo mais, a gente tem tido um pouco de dificuldade, tá? Então, os projetos de a gente, nenhum deles rodou com sprints Com definidas. sprint, entendi. Nenhum deles, tá? Mas com o escopo bem definido, toda essa parte de listar especificações, tudo é feito. Estamos aprendendo. Tá bom, perfeito. Estamos aprendendo, evoluindo. Não, acho que faz parte Sim, do desenvolvimento e do É sempre, amadurecimento aí de uma. é sempre a meta, tá? Mas Correto. o objetivo é sempre esse, mas o que que acontece? A tecnologia é muito nova, né? Então, Uhum. por exemplo, no ciclo de entrega de um agente, a gente teve upgrade do ADK, que é o protocolo lá da Sim, Google, né? A gente teve, acho que 3 releases de versão do ADK que o cliente quis que a gente incorporasse. Então, às vezes, o escopo ele fica um pouco mais fluido, né? Por conta uhum. do dinamismo da área mesmo, né? Então, a gente tenta trabalhar com o escopo bem definido, boas definições de pronto, né? Uma boa controle das tarefas, mas a gente ainda está apanhando um pouco, para ser sincero, por conta do aprendizado, tanto nosso como o GFT, mas também do próprio banco, né? O banco mesmo está Entendi. aprendendo a lidar com esses projetos, né? Eles têm algumas expectativas que às vezes são honestas, às vezes são irreais, e essas expectativas impactam o andamento dos Exatamente. projetos. Eu acho que faz parte desse do projeto mesmo, mostrar o que tipo, baixar o cliente daquela nuvem, da expectativa que ele está tendo. Mostrar, Exato. olha, a realidade da tecnologia é essa aqui. O que você está querendo já é o nível maior do que você está esperando. Eu acho que faz parte, assim, do projeto, esse atrito entre a expectativa e a realidade. É isso. É isso. E aí, a gente tentar ter uma atuação bastante consultiva, né? Então, tentar ajudar também o cliente a crescer no nível de maturidade do tema, né? Só que o que tem acontecido muito ali é que eles querem usar, sabe? Eles querem usar, eles querem pilotar isso logo, faz parte da agenda dos altos executivos deles, então a pressão tem sido grande, sabe? Mas a gente, como consultoria, tem que tentar também trabalhar de forma sustentável. Por exemplo, a gente encarou problemas estruturais mesmo do fornecedor, do Google, né? Então, tem casos que a gente identificou bugs do Agent Space, por exemplo, né? E aí a gente acaba não conseguindo cumprir o timeline agressivo por conta
de algo que está um pouco além do nosso alcance, né? Mas aí a gente se coloca sempre como parceiro, né? Tentando ajudar o máximo possível. Com certeza, é perfeito. Essa abordagem aí, acho que é o Tá? direcionamento certo. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto, não, Marcelo. Então, tá bom. Como é que funciona agora? Eu retorno com a Thalita, com o feedback seu, né? Assim, eu fiz muitas anotações, eu vou já resumir todas elas aqui, gero o meu parecer, envio para a Thalita e ela coordena contigo os próximos passos, tá? Perfeito, tudo bem. Então, tá bom. Muito prazer, obrigado pelo seu tempo, tenha um excelente fim de dia. Tá bem, Marcelo, muito obrigado. Uma ótima Até tarde. mais. Tchau, Até tchau. para você também.